Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E hoje você é convidado a conhecer Apiacá, cidade do extremo sul do Espírito Santo, com pouco mais de 7.000 habitantes e que tem a pecuária leiteira como base da economia. A 205 quilômetros da capital Vitória, seguindo pela BR-101 e ES-297, Apiacá é uma típica cidade do interior. Aqui, carros, motos, bicicletas e transporte sobre o lombo dos animais dividem o mesmo espaço com tranquilidade. A história de Apiacá começa na primeira metade do século XIX, quando os primeiros colonizadores, mineiros e fluminenses, subiram o rio Itabapoana e fundaram um pequeno arraial, que deu origem à atual sede municipal. O povoado surgiu com os cafeicultores eles vieram de Minas e do estado do Rio, à procura de terras para plantios do café, cana-de-açúcar, né? Madeira. E esses cafeicultores, eles acharam a terra excelente para tudo isso. Veio o seu Antônio Caetano, Capitão Santinho, que foram os baluartes do desenvolvimento do arraial. À medida que foi se desenvolvendo, o que eles fizeram? Eles foram doando terrenos para que as pessoas construíssem suas casas sem aforamento. São muitas as teorias que explicam o nome do município, mas existe apenas uma certeza. Apiacá foi a terceira denominação que o local teve. Antes, era chamado de Boa Vista e, posteriormente, de Antônio Caetano, uma homenagem a uma das figuras que desenvolveram o lugar. Como Apiacá estava nessa transição, então eles deram para aqui o nome de Apiacá, que é uma tribo indígena. Ele passou a nomear todas as cidades com nomes de tribos indígenas. Aí veio a se tornar Apiacá, onde os antigos dizem que quando o trem ia para lá, o motorneiro dizia assim: vocês vão descer aqui, então Apiacá. Mas não tinha nada a ver, isso era por causa do que eu falei, das tribos de índios. Os fazendeiros reclamavam muito dos marimbondos, o tipo de marimbondo, né? Então esse tipo de marimbondo era super feroz. E por ser tribo indígena, eles achavam que os índios tinham a ver com os marimbondos. Então ficou essas lendas, né? Mas que na verdade não tem nada a ver. Apiacá foi distrito de São Pedro do Itabapoana, antiga sede do município de Mimoso do Sul. O sucesso do cultivo do café fez com que o lugar se desenvolvesse e, em 1958, conquistasse a emancipação política. Esse processo foi através da Assembleia. Foi a Assembleia que desmembrou Apiacá de Mimoso. Houve um movimento muito grande, isso foi desmembrado em 1958. Então, Apiacá ainda ficou, nesse período, com um interventor, porque em 61 houve eleição, aí já foi eleito o primeiro prefeito. Seu José Maria era bem jovem quando Apiacá se tornou um município. E ele se recorda dos movimentos feitos para que a independência política se tornasse uma realidade. Pessoas que lidavam mais diretamente com política e tudo, depois de um certo progresso, começou a haver um movimento aí de pessoas ilustres e tudo mais, e que batalhou no sentido de conseguir em Vitória, e tivemos apoio também dos governadores, né? Então foi menos difícil conseguir a emancipação. Aos 16 anos, seu José Maria saiu de Apiacá para estudar em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro.
Ele relembra com nostalgia dos tempos de juventude, em que jogava futebol na cidade capixaba. Olha, eu até os 16 anos, quando eu fiquei aqui, né, jogava no time principal do Boa Vista, sempre de meia esquerda. Tinha um irmão que era back, eu jogava de meia esquerda. E depois que eu retornei, que eu fui para o Rio de Janeiro, em todas as oportunidades, feriadão, férias, etc., eu vinha e sempre a camisa 10 estava reservada, modéstia à parte. Mas era uma cidade tranquila, como sempre foi, né? E lembrando a música do Ataúfo Alves, eu era feliz e não sabia. Mas quem pensa que Apiacá ficou somente na lembrança de seu José Maria, está enganado. Depois de se aposentar, ele voltou a morar em sua terra natal e notou as mudanças causadas pelo desenvolvimento. A gente sempre nota alguma diferença, né? Progresso na área de educação, na área de saúde, entendeu? Os prefeitos sempre se preocuparam com esses dois itens, saúde e educação e tal. Notei diferença para melhor, porque eu vinha muito aqui, mas em épocas passadas, né? Então o progresso ainda não era tão intenso. E seu José Maria fala com orgulho da tradicional festa de Santana, a padroeira da cidade. Até hoje ele participa das comemorações, que acontecem na praça principal. A nossa tradição aqui é a festa da padroeira, que é 24, 25 e 26 de julho, entendeu? E agora, no calendário das festividades, através de um decreto da Câmara, foi instituído o dia 23 de julho como o dia do apiacaense ausente. Então emendou mais um dia. Nós temos agora de festa 23, 24, 25 e 26, que é o dia principal, que é o dia da padroeira. Aliás, a igreja construída em homenagem à padroeira é um dos símbolos da cidade. Imponente, o templo foi erguido na metade do século XIX. Lembra de Dona Isa, que começou a nos contar a história de Apiacá? A família dela é muito ligada à vida do município. Foi o cunhado dela quem escreveu e compôs o hino da cidade, que ela faz questão de cantar ao lado do marido. Seus filhos com muito orgulho vêm no mês de julho sua terra abraçar. Eu falo daquele cadinho de terra entre montes bem longe do mar. Eu falo daquela cidade onde o mito é verdade e o medo não há. Eu falo daquele recanto onde o ódio e a maldade não tomam lugar. É com orgulho que canto um lugar quase santo que é Apiacá. A arquitetura da parte central da cidade também guarda muitas histórias de Apiacá. Aqui existe até um bar construído em forma de navio. No lugar, funcionava a antiga estação de trem do município, demolida na segunda metade do século XX. Aquele navio é coisa interessante, aquilo ali foi construído pelo meu pai, aquilo ali eu segui, eu segui a construção dela. Aquilo ali é uma história. Meu pai era muito criativo e ele tinha vontade de construir aquele navio numa fazenda. Mas isso há 40 anos atrás, quer dizer, não tinha esse desenvolvimento que a Apiacá tem agora. Se agora está meio difícil, você imagina há 40 anos atrás construir isso numa fazenda que não ia ter movimentação nenhuma. Falando em tradição, uma das principais manifestações culturais de Apiacá é o Jaguará, um bloco carnavalesco em que a figura central tem a cabeça de um cavalo e é assustadora. Enquanto alguns temem o Jaguará, outros se divertem com o personagem. A
tradição do jaguará surgiu pela família do seu Deusinho há mais de 70 anos. Tudo começou por causa da promessa que seus pais fizeram para que ele, logo que nasceu, se curasse de uma doença. A cura veio e, com ela, foi mantida a palavra de se realizar a festa do jaguará, mantida até hoje. A festa é o jaguará, é o boi pintadinho, a mulinha, o bodinho, tem fogueira, tem pau de sebo, tem quentão, tem barraquinha, quadrilha. Gente de todas as idades anualmente comemora o dia de São João em 24 de junho com a festa do jaguará. O evento toma conta do quintal de seu Deusinho. A preocupação dele agora é dar continuidade à manifestação. Eu estou achando difícil alguém levar à frente, mas ainda não conversei com meu sobrinho, meu filho. Mas depois eu devo passar para a prefeitura. Nossa equipe foi até a zona rural de Apiacá, onde se destaca a produção de gado leiteiro. Aqui, anualmente, são produzidos 4,5 milhões de litros de leite. Bom, a economia é baseada na pecuária de leite e na pecuária de corte e na cafeicultura, na região alta. Mas, economicamente, o que se movimenta no município de Apiacá é a pecuária de leite. Nós temos em torno de 220 produtores de leite, com um rebanho aí de 15 mil animais entre pecuária de corte e pecuária de leite. Cada 500 metros na região baixa de Apiacá se encontra um curral de leite. A pecuária de leite hoje é o que gera ICMS, porque todo leite hoje, o produtor hoje, o governo do estado até exigiu que cada produtor fizesse seu cadastro, entendeu? Então o produtor hoje ele é cadastrado, o ICMS do leite hoje que gera a renda da atividade agrícola no município de Apiacá. Enquanto na produção de café ainda é preciso que os produtores emitam mais notas fiscais, né? A boa produtividade leiteira do município tem um motivo: os sais minerais. Há mais de 20 anos, o próprio Jarbas investiu em uma indústria destes nutrientes. Os produtos melhoram a qualidade do solo e das pastagens desgastados pela erosão. O suplemento mineral veio para cobrir as necessidades que os animais não estavam recebendo nas pastagens, com o desgaste do solo provocado pela erosão, provocado pela chuva, pelo vento, e então o solo foi se desgastando. E houve a necessidade de fazer a suplementação, que tornou-se mais viável para o produtor do que ele fazer adubação no solo. Então a suplementação veio a melhorar o ganho de peso dos animais, veio trazer a competitividade para os produtores diante de outros países que têm os solos mais ricos que o nosso. Então o suplemento mineral é um custo-benefício interessante para o produtor. Ele investe, cada R$1 que ele investe, ele tem um retorno de R$ 1,50 a R$ 2,00. O sal mineral na pecuária é como o calcário na agricultura. Além do leite, Apiacá tem a tradição do cultivo do café. E como existem regiões altas e baixas, é possível produzir café arábica e conilon. Olha, nós produzimos na região baixa, produzimos café conilon, mas 90% da nossa produção de café está na região média a alta, que é o café arábica. Nós produzimos em torno de 35 mil sacas de café ano no município de Apiacá. Mas a economia local começa a se diversificar. E é nas pequenas propriedades que isso acontece. Este sítio é exemplo disso. Aqui encontramos criação de gado, porco e, acreditem, cabras. Não é comum, mas é uma alternativa de renda. Atualmente nós estamos com 24 cabras, 10 dando leite e um bode. Elas estão com 1 litro de leite de média. Cada um são 10 litros por dia. E a gente está vendendo na faixa de 6 a 8 litros por dia. O investimento em caprinos é mais barato do que no gado, e Leonardo já começa a perceber que valeu a pena apostar em outro tipo de criação. Ele é mais simples, porque a raça já é uma raça própria para confinamento. Equivale à raça de bovino, a raça holandesa. Porém, ela é rústica. Ela não precisa dos mesmos tratos da raça holandesa, porque ela aguenta sol, aguenta esse clima nosso. A cabra dá muito mais retorno financeiro. Uma outra
outra atividade que começa a ganhar espaço no município é o cultivo de flores, em especial o copo de leite. A produção daqui é vendida para os municípios vizinhos. Seguindo pela zona rural de Apiacá, encontramos a Cachoeira de Santa Fé, a 8 quilômetros da sede. A queda d'água fica escondida em meio à mata. Ao redor, é possível ver belas imagens do Vale do Itabapoana. Ainda no campo, existem diversos casarões que remetem à década de 30 do século passado, época áurea da produção cafeeira no município. Algumas dessas casas estão em estudo e podem ser tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nós temos uns casarões muito interessantes, inclusive o IPHAN está para vir aqui para fazer o levantamento dessas fazendas. Na verdade, tem 8 assim, catalogadas que eles vêm para poder apreciar, ver, estudar e ver a questão de para fazer o tombamento ou não, estudar, né, a história de cada uma delas. E é este cenário de tranquilidade que mais agrada a quem mora aqui. Nós não poderíamos encerrar a nossa viagem sem ouvir os moradores de Apiacá, esta terra de gente trabalhadora e apegada às suas origens. Porque é uma cidade tranquila, é uma cidade calma. Se tem algum problema, você pode comunicar a qualquer um, que eles vão sempre te ajudar. A cidade é uma cidade tranquila, é uma cidade boa de se viver. A gente tem sossego aqui, é uma cidade calma. Todo mundo se conhece e é bem legal. Tranquilo, em paz, não tem violência aqui, não tem nada, né? É um lugar muito bom de morar aqui em Apiacá. Amar aquilo que a gente construiu, né? Que é a cidade da gente, né? É aquele negócio, eu, por exemplo, não troco a minha moradia aqui por lugar nenhum. Sempre disse para minha esposa, eu quando morrer, quero ser enterrado em Apiacá. Aí eu costumo brincar com os meus amigos, agora não preciso nem me preocupar de ser enterrado em Apiacá, vou até sozinho, que o cemitério é aqui na esquina.